de desconfiar que a Carte... Ah, tá. O que eu faço aqui? Não. Que a Carte seria, na verdade, o planeta Marte, porque quem desconfiava disso, o próprio Arthur Berletti, por causa que o planeta Carte tinha duas luas, dois satélites, e aí o planeta Marte também tem dois satélites. Porque o planeta a Carte, ele... Aí o Arthur Berletti não fala, mas depois, quando ele voltou, ele ficou muito curioso em pesquisar, não estudar, mas ler um pouco mais sobre o nosso sistema solar. Em uma entrevista, foi perguntado para ele por que ele achava que, qual é o planeta do nosso sistema que seria, ou se era do nosso sistema solar, ele disse assim que ele achava que fosse Marte. Mas por quê? Pessoal, olha, ele deu, numa entrevista, eu até tenho esse trecho de um jornal no Rio de Janeiro, e falou assim, olha, por algumas razões, mas razões que ele desconfiou, por ele ter comparado o planeta Marte tendo dois satélites e o planeta Carte dois satélites. E esses satélites serem pequenos e também esses satélites não serem redondos, eles terem uma forma meio disforme que ele declara no livro, com o mesmo, alguns adjetivos que ele usa são exatamente para descrever o formato das luas de Marte, que elas são meio achatadas, com forma de batata, foi mais ou menos isso que ele disse. Então, né, uma das razões de ele desconfiar, né? Mas vamos lá. Que eu passo aqui. Ah, não, não é aqui que eu passo, não. Eu estou na tela do share, deixa eu voltar lá na tela. Lá. Peraí. Então, vamos lá. Então, só resumindo, Arthur tinha 26 anos quando ele foi para a Carte. Ele estava quase no dia do seu aniversário, 23 de maio de 1958, quando ele voltou. Né? Então, quando ele foi, ele ficou lá 9 dias. Tá? E aqui embaixo fala, né? A cidade ele é de Sarandi, ele é de 26 de maio de 1931. Então, ele voltou no dia 23. 3 dias depois ele fazia aniversário, né? Então, ele tinha 26 anos quando ele foi. Os filhos dele estavam pequenos. Ele até cita no livro que ele sentiu muita saudade de casa e pensou assim, nossa, já pensou nunca mais voltar para casa? Ele tem um aperto no coração. Depois eu vou até falar uma coisa interessante disso aí, né, do filho do Acorc, que... Vou falar logo, né? Me fala logo, não precisa mais falar. Que teve um momento quando ele conheceu a esposa do Acorc, e estava na casa, né? Ele apresentou a esposa, e a esposa dele não sabia conversar, né? Só falava o idioma lá de Akart, mas só que através do esposo dela, que era o Acorc, que aprendeu alemão depois de muito esforço, assim disse para Arthur Berletti, não foi por mágica, diz ele que ele disse que foi bem difícil, e ele se esforçou muito e levou um bom tempo para ele conseguir aprender o alemão, né? Então, não é uma mágica, né? Já vi aí que essas histórias eu não sei, pode acontecer, seres muito mais evoluídos, mas desse planeta, eles são muito evoluídos na ciência, mas o esforço próprio, ele conta muito, porque esse Acorc falou em alemão com ele, e ele explicou como ele aprendeu. E quando ele estava na casa do Acorc, a esposa viu Berlete com o semblante caído, muito triste, aflito, né? E aí ela começou a falar com o esposo, fazendo um tradutor-intérprete. E aí perguntou, né? Você tem família? Você está com saudade da sua família? Ele falou assim, eu estou muito saudade, né? Muito saudade dos meus filhos, da minha casa. E ela ficou sentida, né? E aí o filho também quis perguntar para ele, né? Aí ele falou assim, e o filho do Acorc falou assim, um menino que Berlete falou que aparentava ter uns 10 ou 12 anos, não lembro agora, talvez esteja errado, mas era novo, é um menino. E aí o menino falou assim, por que você não traz sua família para cá, então? Isso aí, né? Que seria... Aí você, por que você não... Não, ele falou, por que você não traz sua família para morar aqui em Akart? Aí disse que o Arthur, ele até ficou mais sorridente, ficou até, né? Pareceu uma situação mais assim, para ele se sentir melhor, que ele estava muito angustiado. E aí o menino perguntou algumas outras coisas, né? E essa foi uma das situações, né? E a esposa do Acorc ficou também assim muito, como fala a palavra, quando a gente fica conduída, sei lá, pelo Arthur, porque ela viu que Arthur estava com um semblante muito assim triste, muito aflito, né? Ela sentiu essa preocupação dele. Então vamos lá. Eu deixei isso aqui novamente só para fazer uma ênfase, né?
que o DOC 72, ele fala de todos os mundos. Deixa eu passar a tela lá no meu, porque aqui às vezes eu não consigo visualizar muito bem, né? Peraí, que às vezes, ó, de todos os mundos de Satânia, que se tornaram isolados por causa da participação da rebelião de Lúcifer, esse planeta, lá do DOC 72, experienciou uma história a mais semelhante à de Urântia, né? Similaridades das duas esferas, sem dúvida, explica o porquê de ter concedido essa permissão, né? E eu deixei uma observação que fala assim, a Cork, ele afirmou que eles passaram pelo que nós estamos passando agora, guerras, fome, desigualdades sociais. Então, não foi um planeta que, nossa, sempre foi maravilhoso. Ele disse que foi um planeta que passou por muitas dificuldades. Aí uma semelhança já, porque o DOC 72 disse que esse país, aí, o planeta vizinho, não vinha lá, nossa, que maravilha, ele vinha cheio de problemas. E aí eles conseguiram, depois de um triunvirato, eles conseguiram dar uma reviravolta e melhorar consideravelmente a situação econômica, financeira, a científica, tudo deles evoluíram muito melhor do que nós estamos agora. E aí é uma semelhança, porque o Acorque disse para a Belete que o país dele, olha, o nosso país já passou pelo que vocês estão passando. Só que a gente teve um triunvirato, olha aí, gente, um triunvirato, e as coisas tudo mudaram. Com uma questão onde ele fala, em alguns momentos ele vai falando, é isso que eu ainda não analisei para apresentar para vocês, mas o DOC 72, ele apresenta datas, datas não, ele apresenta tempo, né? Em tanto tempo eles conseguiram, né, sair dessa fase, melhorar, há tantos anos de Urântia, ele fala. E a Cork também fala o tempo. Se não me engano, alguns ele fala, a gente passou por isso há mais ou menos uns 100 anos terrícolas, ou seja, 100 anos representados, 100 anos da terra de vocês, a gente já esteve nessa situação, tal, tal. Então, são datas que eu não parei para analisar exatamente, mas são muito próximas. Mas já por aí, por ter sido um planeta que estava na mesma situação que a gente, e o DOC 72 também dizer que eles, o planeta Vênus, também estavam em uma situação muito semelhante à nossa, e eles evoluíram, já para mim é uma boa evidência, né, que eles são muito semelhantes, né, uma semelhança muito grande. Continuando, vou pular isso, né, isso aqui eu coloquei só para eu lembrar de que o livro de Urântia, ele tem, sim, algumas partes onde, porque algumas pessoas vão falar bem assim, mas não tem vida, só tem no planeta Terra. No livro de Urântia não é específico, ele não dá o nome do planeta, qual outro planeta, é do nosso sistema solar, é de outra galáxia. Com a experiência de Berlete, né, Berlete ele deixa meio claro, e o livro dá um spoiler, ou seja, ele entrega sem querer, que isso é a minha opinião, tá, gente? Ele entrega sem querer que o planeta Cate é do sistema solar, tá? Porque depois, numa outro encontro, eu posso lá pegar, que eu não peguei ainda. Existem algumas partes específicas que, quando ele está explicando para Arthur como as coisas funcionam, a questão da rotação, da translação, porque o planeta Carte gira mais devagar, ele em torno de si mesmo, ele gira mais devagar em torno do Sol, e ele diz que o planeta Carte é vizinho do planeta Terra, que quando você sai do campo gravitacional da força que é o planeta Terra tem, né, você entra na força gravitacional do planeta Carte, então não pode ter nada no meio, tinha que ter outro planeta. Então, tudo isso leva a você, claro, você pode dizer, mas não falou, mas existem algumas dicas que, se você for olhar, você, bem, tem que ser vizinho. Né, ele fala assim, quando você sai do campo gravitacional da Terra, que é muito forte, bem maior do que a Carte, você vai para um próximo. Aí ele falou assim, qual é o mais forte? O do planeta Terra. E o mais fraco? O de Carte. Então, já aí você vê que deixa-se, entende-se que o planeta Carte, assim, a não ser que alguém consiga interpretar de diferente, é vizinho do planeta Terra. E a Terra é maior, gira mais rápido, e o planeta Carte gira mais devagar, por isso o dia lá é mais longo, e o ano é mais longo. A gente vai ver isso aí. E a temperatura? Lá a temperatura é bem mais baixa, muito gelo, muito, muito gelado, tá? E aí o DOC 72, eu deixo essa parte para poder, de base, que realmente o livro de Urântia, ele diz que tem possibilidade, e é possível, sim, seres inteligentes
conseguir se desenvolver e se adaptar em planetas mais quentes, mais frios do que o planeta Terra, e com como é que fala? Agora deu branco agora esses nomes. Atmosfera, não, que gravidade, com a gravidade maior e menor. O planeta Marte, Stanley, de acordo com a Berlet, é o quê? Gravidade menor. E como que a gente sabe disso? Porque Arthur Berlet ele descreve sensações físicas de estar em um planeta de gravidade menor. Ele sentiu que ele perdeu metade ou um pouco mais da metade do peso. 62% do peso ele sentiu ter perdido. Ele tinha 90 quilos. E ele disse que é uma sensação estranhíssima. Ele falou, nossa, eu senti como se eu tivesse assim, expandindo e, ao mesmo tempo, estivesse me pesando metade do meu peso. Ele se sentiu extremamente leve. Isso incomodou ele. Então, ele está descrevendo uma sensação que os astronautas têm quando saem da atmosfera da Terra e vão para a estação espacial, ou seja, ele sente isso na pele. E quando Arthur Berlet chegou lá, e quando ele voltou, ele descreve a mesma sensação que os astronautas têm quando voltam, depois de estarem alguns dias ou um tempo maior, num lugar de menos gravidade, que é o quê? Pesado demais, articulações duras, né? Dificuldade em se locomover. Foi o que Arthur Berlet disse. Nossa, quando botou o pé no chão, a Koch falou assim, ó, a gente está te deixando aqui já um pouquinho distante, mas dá para você caminhar. Mas por que vocês não deixam mais perto de casa? Você vai entender o porquê. Segue a orientação. E foi por quê? Porque ele precisava movimentar-se. Porque ele sabia que saindo, estando 9 dias numa atmosfera rarefeita e de com menos gravidade, quando ele chegasse aqui, tendo menos tônus muscular, fazendo menos esforço, porque você tem menos gravidade, menos força sobre você. Ele chegasse aqui, ele ia sentir uma dificuldade enorme de andar. Foi o que aconteceu. Botou o pé no chão, ele disse que sentiu como se tivesse enferrujado e se fosse um chumbo, como fosse ferro, o corpo dele. Ele disse anteriormente, eu já tinha até me acostumado com o meu peso. Ou seja, ele se adaptou a um planeta de gravidade menor e rarefeito. E ele cita também que ele passou mal no início. Por quê? Ele sentiu que tinha pouco ar, era diferente do oxigênio da Terra, tinha menos. Então, essas coisas são muito interessantes a gente observar. Continuando, vou pular, porque fala, né, sobre a questão da temperatura, só lembrando que a Marte é muito frio. E ainda que tenha sol, que ele diz que tem sol, ele diz que os dias que ele viu lá de sol, né, ele diz que para ele ainda era frio. Não, vem, filho, pode falar. Né? Continuando. Então, só para resumindo, características, né, que ele fala, menor gravidade, tem continentes, no DOC 72 tem continentes, só que Arthur Berlet, ele disse que ele entraria em detalhes, mas não entrou, né? Não falou quantos continentes, então não tem como você dizer que, olha, igualzinho do DOC 72, porque o DOC 72 diz que tem, eu não se me engano, acho que são 11 continentes, 12, uma coisa assim. Mas ele fala a quantidade de continentes, só que aqui ele não fala, mas tem continentes. Tem atmosfera respirável, mais rarefeita, cores do céu, às vezes azul ou não. Ele disse que às vezes o céu não era azul. Cor do planeta, avermelhado. Ele disse que ele falou, ó, o planeta que ele foi na Lua de Akarte, de lá ele viu as 2 luas de Akarte. E ele falou, nossa, interessante a lua de vocês, né? Foi aí que é uma informação que as pessoas ficam assim, nossa, até então, se ele não tivesse falado isso, porque o Acorde falou assim, ó, só que nosso satélite, a nossa lua é um pouquinho, tem uma coisa diferente de vocês. O quê? A nossa é artificial, né? Assim, não necessariamente desse jeito que ele falou, né? Só que, nossa, e Arthur falou, nossa, se não tivesse falado para mim, não faria diferença nenhuma, ele falou, porque para mim, só porque ele falou, se não tivesse falado, eu ia continuar achando que era natural, só que é bem menor, né? E isso, de certa forma, depois, né, vai de encontro, não, combina com algumas características do planeta Marte. E esse é um dos motivos de Arthur Berlet desconfiar que fosse o planeta Marte, a Marte, tá? Já falei, 2 satélites. Continuando, animais. Tinha gado, só que era maior que o nosso, muito maior. Tinha peixe, basicamente igual. Água, com um grau de leveza bem menor que a nossa, devido a uma menor quantidade de resíduos e de sais e sólidos na água de lá. Isso aí
porque eu pesquisei pelo que ele descreve, porque ele diz que a água era extremamente leve. Quando ele bebeu e quando ele tomou banho, tá? Continuando. Tecnologias que ele viu lá: videoconferência, chamada telefônica com vídeo em alta resolução, touchscreen, energia solar usada para todas as coisas, cada aparelho tem o seu gerador de força elétrica que capta a energia solar e funciona, pronto. Wireless, tudo funciona sem fio lá. Tênis com amortecedor, que ele nunca tinha visto, né? Cartão magnético, que tudo isso ele citou, não existia na época, tá? Detalhes nítidos da América do Sul e Central, inclusive o Golfo do México. Ele viu em 18 de maio de 1958 e só em 18 de maio de 2003, eu falei 18, mas não sei se é 18, tá? Não sei se eu copiei aqui, mas é 2003, a NASA teve acesso com esse tamanho de detalhes e nitidez através da sonda. Depois que a tecnologia avançou e com instrumentos muito mais avançados, é que eles conseguiram dar uma descrição que Arthur Berletti descreveu da América do Sul Central, inclusive o Golfo do México. Então, ele viu uma coisa que só em 2003 a NASA conseguiu mostrar para a gente. Neutralizador e desintegrador são duas armas, as mais potentes e únicas, né, que são citadas lá. Que esse outro homem, Narciso Genovese, que escreveu um livro, também cita essas mesmas armas. Também nunca se encontraram e se conheceram. Visualização do planeta Terra, a cor da Terra ele viu era azul, e ele ficou impressionado ao ver o planeta Terra, ficou assim, emocionado, porque ele viu isso de um observador astronômico do planeta Carte. Eles têm observadores lá, onde eles se estudam, onde eles fazem observações. Inclusive, ele disse para Arthur Berletti assim, que eles têm aparelhos que conseguem tirar a foto de uma cabeça de um alfinete a milhares de quilômetros com tamanha nitidez, né? Isso é uma coisa muito interessante. Aí, Arthur Berletti, quando ele falava umas coisas de tecnologia, diz Arthur Berletti, falava umas expressões de gaúcho, né? E falava assim, pô, ele falava assim, nossa, você pode, ele fala assim, daqui para frente, qualquer coisa que você falar, para mim existe. Porque você nunca ouvi, nunca estou vendo cada coisa aqui, eu estou ficando maluco, né? Diz aí, quando ele viu as naves antigravitacionais, tem aquelas que são fabricadas só para andar e se locomover dentro do planeta. E tem aquelas que são feitas para interplanetária, fora do planeta, para ir para outros planetas. São construções diferentes. Só que quando ele chegou lá e viu aquele monte de nave, parecia um monte de formigueiro no céu, ele disse que fechou o olho e disse, vai bater, vai explodir. Aí disse que o Cork botou a mão no ombro dele, assim, fez assim, né? Apertou, aí ele falou assim, fica calmo. Aí ele explicou que não ia bater não, porque eles são fabricados de uma forma que eles têm um tipo de negócio que não bate lá, se repuxa, né? Eles se protegem. Tem uma coisa que eles fazem lá que elas não se batem. Tem não lembro agora, mas tem isso daí, né? Então, essas são as coisas que Arthur Berletti viu. Principalmente, Arthur Berletti viu e disse que a Terra era azul antes de Yuri Gagarin, 12 de abril de 1961. Foi um russo que saiu para fora, né? Saiu da atmosfera e em voo ele filmou a Terra e falou: a Terra é azul. Foi a primeira vez que um homem declarou oficialmente, mundialmente, que a Terra era azul. Só que Arthur Berletti fez isso bem antes, em 1958, ou seja, 3 anos antes, né? Então não tinha como ele pegar, ou ele deu desculpa o termo, né, uma cagada, deu um chute assim muito bem dado, né? Mas enfim, mas ninguém podia afirmar, né? Porque quando o astronauta saiu, então é azul porque viram, né? Arthur Berletti viu antes. Deixa eu ver que eu pulo essa parte. Tá, eu gostaria de falar uma coisa muito interessante disso aqui, gente. Arthur fala assim, essa parte do livro. Arthur, energia solar? Mas que força motriz vem ser esta? Aí a Cork fala, pois são as ondas emitidas pelo Sol, as mesmas que movimentam os planetas em torno dele. Nós sabemos perfeitamente que não a conhece na Terra ainda. Aí Arthur fala, conheço algo sobre ondas sonoras, usado na nossa radiofonia. Aí a Cork fala, sim, serve para esse fim também, pois a fonte é a mesma, mas há muitas outras utilidades que nós já descobrimos e aproveitamos há mais de 120 anos terrícolas da Terra. Achei muito interessante, né? Então, o Arthur não sabia muito falar, mas ele falou, esse negócio de onda eu sei.
E Arthur Berletti falou isso aí, a Cork fala, ó, essas ondas são as mesmas que fazem os planetas se movimentarem em torno do Sol. E nós sabemos, já descobrimos todas as aplicabilidades para usar essa energia de forma doméstica e também para viagens interplanetárias, ou seja, as naves deles são movidas à energia solar. E outro também tipo, né? Eles explicam como isso aí, né? Eu falei também, não vou ler aqui, né? Mas eu vou só citar umas partes aqui. Ângulo de adentragem é uma coisa muito séria hoje. Ainda hoje é possível de astronautas correrem um risco de voltar, sair da atmosfera da Terra e voltar, e não conseguir voltar. Que se eles errarem o ângulo de entrada na atmosfera, ou eles chocam com a Terra, ou explodem, né? Ou eles entram numa velocidade tão grande que eles não conseguem mais parar e pega fogo. E a Cork falou isso para a Berletti. Que eu acho também, sinceramente, gente, talvez vocês podem até discordar de mim, um assunto que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar, ângulo de adentragem. Existe ângulo? Né? Para mim, entrava de qualquer forma. Mas eu acho que é uma informação muito específica para uma pessoa simples, mesmo que curiosa e esperta, saber falar a respeito, entende? Eu acho uma coisa muito interessante. Que, olha só, quando a nave atinge a velocidade de 4 a 5 mil quilômetros, pelo menos do solo terrestre, temos que dar 2 ou 3 voltas ao redor dela até podermos pousar. Ao iniciar essas voltas, a nave faz uns movimentos semelhantes ao que faz a pedra chata tirada deslizando sobre a superfície da água, ou seja, barrigadas. Esse movimento até nós afeta, quanto mais você. Porque Arthur Berletti queria ficar acordado para ver essa entrada na Terra. E ele falou assim, não, você vai dormir, a gente fica. Ah, mas por quê? Aí ele explicou por quê. A gente já está treinado, você vai passar mal. Então, é melhor a gente colocar aí para você dormir, tá? E aí é muito interessante isso daí, tá? Se vocês quiserem ver algo a respeito, pode ver o filme Apollo 13, que relata o ângulo de adentragem na atmosfera com Tom Hanks. Muito legal, mostra, né, que realmente você precisa fazer isso aí, e quase eles se esborracharam também. Que, por um acaso, aquela tripulação do ônibus espacial aí que eu esqueci, também se esborracharam porque não entraram perfeitamente e o ônibus acabou se esborrachando aí. Eu esqueci agora, no outro slide eu mostrei isso aí. Ou seja, Arthur Berletti já havia falado isso 10 anos antes disso acontecer. Ou seja, se ele falou isso em 1958, o homem nem tinha ido à Lua ainda. Ah, Stanley, mas os cientistas já previam esse tipo de coisa, que deve ter algum tipo de ângulo, sim, mas ninguém tinha experimentado. Ninguém tinha confirmado que realmente isso vai acontecer. E porque tanto que muitos acidentes aconteceram por causa disso. E até hoje eles estudam e fazem cálculos milimétricos para não acontecer acidente. Não é uma coisa simples. E Arthur Berletti falar isso há 10 anos atrás, com detalhes, eu acho muito interessante prestar atenção. A Cork chamou, vamos lá, isso que eu quero falar também, que esse eu achei o mais incrível, apesar que vocês não vão achar, mas eu achei, tá? Que é o famoso, deixa eu puxar aqui que para vocês não está cortando, mas para mim corta. Deixa eu ver aqui. Dominância, vocês estão vendo aí, dominância orbital? Dá para ver essa palavra aí? Alguém faz um joia aí. Tá dando para ver o nome aí, dominância orbital? Sim. Beleza. Tá. Dominância orbital é uma coisa que existe, tá? E que esse termo só foi ser padronizado, ser chamado assim, não que ninguém soubesse o que era isso, mas não tinha um nome específico para isso, padronizado mundialmente, né, pelo que eu vou falar aqui, pela União Astronômica Internacional. Então, vamos lá. A Cork chamou isso de campo de domínio. No livro fala campo de domínio. Aí eu fui pesquisar, será que existe isso na astronomia? Aí eu não achei campo de domínio. Aí um dia, eu pesquisando, eu achei o nome dominância orbital, que é a mesma coisa. Aqui é Arthur Berletti, ou melhor, a Cork explicando para Arthur. O homem de qualquer planeta, quando inicia os estudos sobre os cosmos, acha inicialmente que a força de seu planeta se limita a pouca distância deste. Mas depois descobre que essa força vai muito além, isto é, até encontrar um de seus vizinhos mais próximos. E mais do que esta força em certas circunstâncias, repelentes e outras atrativa. Eu acho que Arthur Berletti tinha que ter um estudo muito bom para saber falar sobre isso, né? Que realmente isso
Eu não tinha muita noção disso, mas realmente o planeta Terra, ele repele e ele atrai. Dependendo da distância, eu não sei explicar muito bem isso, mas isso é verdadeiro, isso acontece sim com todos os planetas. Tem a força que repele, dependendo da proximidade, e a que atrai. E ele fala assim, ó, dominância orbital, aí agora eu peguei no Wikipedia, e realmente existe isso. Fala assim, ó, é um critério para um corpo celeste ser considerado planeta no sistema solar. Esse é um dos 3 critérios adotados pela União Astronômica Internacional e sua definição de planeta. Nos estágios finais de formação planetária, um planeta tem dominância orbital, ou seja, campo de domínio, se não houver nenhum outro objeto de tamanho parecido além de seus satélites. Um corpo celeste que cumpre os outros critérios de planeta, mas não possui dominância orbital, é chamado de planeta anão, que compartilha sua zona orbital com outros objetos transneptunianos. Eu vi e agora já até esqueci o que significa, né? Que deve ser que é muito pequeno, né? Continuando, vou finalizar essa parte, né? A característica dominante definidora de um planeta é que ele tenha limpado a sua vizinhança. Um planeta que limpou a sua vizinhança acumulou massa suficiente para agrupar, atrair ou afastar, repelir todos os planetesimais na sua órbita. Com efeito, ele orbita a sua estrela isoladamente, em oposição a compartilhar a órbita com outra multidão de objetos de tamanho similar. Esta característica foi estabelecida como parte da definição oficial de planeta pela Unidade Internacional, lá em agosto de 2006. A Cork falando agora, gente, a mesma coisa. Bem, aqui é a Cork, tá bom? Esta nave, por exemplo, está sendo atraída pela força da Terra, mas quando nos aproximamos mais, ela tende a nos repelir. Então, temos que mudar todo o sistema. Enfim, se assim não fosse, não poderia haver vida de espécie alguma em nenhum planeta, porque existem quantidades infinitas de fragmentos de toda espécie vagando pelo infinito. Destruiriam tudo e ainda por cima aumentariam os seus volumes a ponto de não mais obedecerem suas órbitas. Enfim, o espaço neutro é onde se encontram as forças de 2 planetas e as reações que um ser sente ao cruzar esse espaço. E se deve ao fato de não ser iguais as forças de um e de outro planeta. Por isso que, saindo do mais fraco, se recebe o impacto do mais forte e vice-versa. É aí quando Arthur Berletti pergunta quem é o mais forte. A Cork fala, planeta Terra, e o fraco é a Carte. Ou seja, você sai de Carte, passa pela zona neutra e começa a entrar na zona do planeta Terra, que começa a puxar, começa a atrair, né? Então, ou seja, Arthur Berletti falou sobre dominância orbital, mas lá ele fala de campo de domínio, que todo planeta tem. E isso está perfeitamente, no meu entendimento, se tiver alguma coisa, alguém pode fazer um comentário depois, está perfeitamente casando, gente, perfeitamente. Então, ou seja, para mim, falou um assunto extremamente difícil e muito específico. Sinceramente, ou ele chutou também, ou alguém falou para ele. O planeta Terra, ele gira numa velocidade, talvez esteja um pouco diferente da fonte que eu peguei, numa velocidade de 1.786 km por hora. Aí eu botei Marte aqui, gente, só para uma suposição. Marte gira a 1.444, isso de acordo com a NASA e com os estudos, né? Então, ou seja, né, nós temos aí a velocidade de Acarte, a de rotação e de translação de Acarte é bem mais lento que o planeta Terra, tá bom? Isso aí é o que a Cork falou para Arthur Berletti, tá? Então, esse aqui é o satélite de Phobos, né, que é de Marte. Aí vocês vão perguntar, né? E esse é o outro Deimos, satélite de Marte também. O interessante é que Arthur Berletti descreve as palavras, eu era para ter pego essas palavras que vocês iam falar. Realmente, o que ele fala é essa descrição. Ele descreve exatamente esse formato das luas de Marte. Mas não que ele fala que é Marte, ele descreve que ele viu as luas de Acarte e ele descreve que os formatos eram desse jeito. Por isso que ele desconfiava que fosse Marte, mas ele não afirmou. Vamos lá, para a gente fechar. Um ano
Agora a gente vai entender aí, só para a gente entrar para esses comentários aí. Deixa eu puxar aqui, que aí quebra um pouco aqui, beleza. Vamos lá. Um ano acartiano tem 353 dias. Gente, mas espera aí, não é os dias nossos, tá? Vocês vão ver que é diferente. Com exceção de cada 6 anos, que tem um ano com 352 dias, dividido por 11 meses de 32 dias. Sendo que o primeiro, a não ser em cada 6 anos, com 33 dias. Os meses divididos por semanas de 5 dias, tá? Igual ao DOC 72. Dias dividido por 6 horas. Segura aí, gente. Não é as nossas mesmas 6 horas. Essas 6 horas dele duram muito mais do que 6 horas. Observação, eu coloquei aqui, né? Marte tem um ano de 687 dias, a Carte tem um ano de 676. Se subtrairmos 687, né, do planeta Marte de Acarte, ficam 11 dias de diferença. Marte tem 11 dias a mais que Acarte. Isso foi uma comparação minha. Foi explicado para Cork que em cada, não é a cada, tá, gente? Em cada 6 anos, os 11 meses do planeta Carte têm um dia a mais. Isso significa que o ano do planeta Carte terá 11 dias a mais. Logo, em cada 6 anos, o ano de Acarte, do planeta Carte, tem 887 dias, igual aos dias do ano do planeta Marte. Por quê? Porque esse ano diz que lá no planeta Carte, eles têm também ano bissexto. Só que o ano bissexto deles são durante 6 anos, pelo que eu entendi, tá, gente? Ele não fala a cada 6 anos, ele fala em cada. Então, eu entendi que seria durante 6 anos, lá é ano bissexto. Depois, não sei quanto tempo, vai ser ano normal. E aí, depois, de novo, sei lá, depois de quanto tempo, volta 6 anos bissextos. Ou seja, o ano vai ter mais dias, né? Então, assim, ainda estou analisando isso aqui, vendo se houve algum tipo de raciocínio errado. Mas, se for levar assim, gente, a Carte teria o mesmo quantidade de anos que o planeta Marte. Detalhe, o planeta Marte tem ano bissexto. Eu pesquisei. De quanto em quanto tempo, Stanley? Pela fonte que eu pesquisei, lá diz que os anos bissextos no planeta Marte são em cada 6 anos, ou seja, durante 6 anos, o planeta Marte, ele faz ano bissexto. Primeiro ano bissexto, segundo, terceiro, depois de 6 anos, ele volta ao normal. Aí fica 4 anos sem ser ano bissexto. Aí depois desses 4 anos, o planeta Marte volta a ser ano bissexto. Ou seja, eu acho que bateu também com o planeta Marte, porque Arthur não fala a cada, ele fala em cada. Pode ser que ele tenha errado. Se for assim, bateu os anos bissexto no planeta Carte é igual ao planeta Marte. Mas também não posso afirmar, né? Só se for lá, ok? Então, eu acho isso interessante. Só para vocês visualizarem, para a gente finalizar aqui. Opa, deixa eu voltar lá. Aqui. Espera aí, rapidinho. Ah, tá, desculpa, vamos lá. Eu coloquei aqui uma tabela, depois eu passo para vocês olharem, tá? Ó, planeta Terra tem 365 dias, 12 meses. Meses de 30 dias, quando é ano bissexto, né? 31. Semana, 7 dias. Dia tem 24 horas. Em Acarte, um ano tem 353 dias, só que eu já vou dizer quanto que realmente é isso. 11 meses. Aí, Arthur Berletti, que isso? Ano de 11 meses? Semana de 5 dias? Dias de 6 horas? Pô, me explica esse negócio aí, cara, não estou entendendo nada. Ele perguntou para a Corca, eu vou te explicar, né? E lá o mês é de 32, padrão. Quando é ano bissexto, 33 dias. A semana tem 5 dias e o dia tem 6 horas. Resumindo, vamos lá. Eu coloquei Marte aqui, mas pode deixar, só para a minha comparação que eu estava comparando. Vou lá embaixo, ó, planeta Carte. Vou lá nessa tabela onde do seu lado direito você tem planeta Terra azul. Um ano em Acarte é igual aqui em planeta Terra a 676 dias. Ok? Então, já é a proporção. Ah, um ano em Acarte é igual aqui? Não. Isso é quase, praticamente, né, 2 anos aí. Um mês em Acarte é igual aqui na Terra a 61 dias e 8 horas.
Uma semana em Akart é igual a 9 dias e 14 horas aqui. Um dia em Akart é igual a um dia mais 22 horas. E uma hora em Akart é igual a 7 horas e 40 minutos. Então, se você ficar, de acordo com o Arthur Berletti, claro, né? Se você ficar uma hora lá em Akart, já terá se passado aqui na Terra 7 horas e 40 minutos. Por que, Stanley? Porque ele diz que o planeta gira mais devagar, tanto em torno de si como em torno do Sol. Por isso que ele tem um ano maior e o dia mais extenso. Isso aí é o que o Arthur Berletti disse que recebeu de Akort, tá? Então, eu acho muito interessante isso. Agora, sabe uma coisa? Para liberar aqui, Plínio Bragato foi um cara com 72 anos, vou resumir a experiência, mineiro, em 2000 e alguma coisa, 2003, 2007, eu tenho anotado. Ele prestou um testemunho dizendo que foi abduzido, mas ele disse que não foi contra a vontade, diz ele que baixou lá um disco, uma nave antigravitacional, às 6 e pouco da noite, já às 7 horas, e ele disse que o pessoal desceu e convidou ele, se ele gostaria de ir visitar o planeta Marte. E eles falavam um espanhol muito porco, muito ruim mesmo, um sotaque muito ruim. E ele entendeu que fosse um espanhol. E dentro da nave está escrito lá Marte, Martiolo, Marte, e ele entendeu como Marte, porque eles falaram Marte e Martiolo, né? E eles convidaram, se eles não levaram à força, eles convidaram. Ele falou, vou, né? E ele foi. Aí ele disse que quando depois de mais ou menos, olha só que interessante, mais ou menos de uma hora e pouco que ele estava lá, ele disse que o pessoal de lá falou assim, olha, eu acho que já está na hora de a gente voltar, porque você já está algumas horas lá no seu planeta, você já está um tempo já. E aí ele disse que quando voltou, essa uma hora, um pouquinho mais de uma hora, já tinha se passado um pouco mais de 7 horas. Muito parecido, né? Não estou falando, mas não é outra experiência, é uma experiência que não teve, foi bem curta, que ele disse que ficou um pouquinho mais de uma hora, e quando voltou aqui, falou, que desgrama é essa? Que já se passou aqui um pouco mais de 7 horas. Muito parecido, né? Será que estava lá no Akart? Porque a hora que ele descreve lá, uma hora e pouco, para um pouco mais de 7, é como se fosse uma hora, durasse 7 horas e 40 minutos, ou um pouquinho mais, né? Beleza. Arthur foi deixado, antes de ser deixado lá pertinho da casa dele, alguns quilômetros, ele afirma que ele viu, que eles fizeram como eu falo, uma pontezinha aqui, e ele parou, ele diz que ele acha que foi no Polo Sul, porque ele pensa assim, eu não acho que eles parariam no Polo Norte para depois voltar para cá, eu acho que o Polo Sul... Mas ele afirma que não era em nenhum desses países, era tudo gelo mesmo, muito frio, tudo gelo. Então, eles fizeram uma conexão lá no Polo Sul e depois, né, ele viu pela janela lá da nave. Bem, eu vou deixar essa parte aqui para vocês fazerem comentários, né? Que essa parte aqui, na verdade, não é que sai da conversa, mas são outras pessoas que afirmaram coisas que corroboram muito com as declarações de Arthur Berletti. Como assim, Stanley? Eu não sei se vocês estão vendo, Buck Nelson, ele disse, né, que ele visitou Marte, Vênus e a Lua, com o pessoal de Vênus, numa nave antigravitacional. É uma outra história antiga, de lá 1948, 50, não lembro agora, mas eu tenho esse livro, eu traduzi ele para o português, muito interessante, tá? Também eu achei muito confiável, porque a história dele não tem nenhuma fantasia. A única fantasia, que eu não acho fantasia, isso pode ser verdade ou mentira, é que ele disse que ele deixou uma bandeirinha lá dos Estados Unidos com o nome dele no planeta Marte, na Lua e em Vênus. Ele disse que se um dia a ciência avançar e for para esse planeta, e se ainda estiver lá, eles vão ver que ele não estava falando mentira, que ele deixou o nome dele lá escrito na bandeira lá dos Estados Unidos, né? Mas é a única coisa que ele fala diferente. Mas uma coisa que bate com o Arthur Berletti é que essa experiência de Buck Nelson também foi um senhor, né? Não vou entrar em detalhes, porque vai ficar extenso aqui, mas, resumindo, é uma história muito, muito consistente também, sem sabe, exagero nenhum,
E ele afirma que ele, quando o pessoal da nave de Vênus, que diz que vieram de Vênus, talvez não seja originalmente lá, eles fizeram um pouso na Lua, uma parada para depois ir para Marte, eles disseram que encontraram gente morando lá. Aí eu também pensei, quando eu olhei, morando lá é meio doido, né? Até parece. Mas ele disse que não era na parte, na superfície, era numa cratera, e que eles haviam feito a tecnologia, que eles tinham climatizado essa cratera de forma que eles não precisavam usar nenhum tipo de roupa especial de astronauta. Mas se você saísse fora da cratera, você ficava sem ar, porque lá não era climatizado. Então, o que Arthur Berlet diz é que ele fala que os acartianos têm bases na Lua de observação. É aí que combina com o Buck Nelson. Aí ele perguntou aonde específico. Aí o Aquac falou assim, infelizmente a gente pode falar esse detalhe. E ele também falou, Arthur Berlet, a Cork, falou que eles também tinham algumas bases de observação e de estudo na Terra. Na Terra. Aí pronto, Arthur Berlet falou assim, mas aonde? Aí a Cork falou assim, olha, desculpe, infelizmente, não posso falar isso. Mas que diferença vai saber? Ninguém vai acreditar em mim. Mas, desculpa, a gente não pode passar essa informação para você. Né? Então, o que bateu aqui com o Buck Nelson é uma outra experiência também e também em Buck Nelson não existe ET de cabeçudo, não, é gente bonita, pelo menos bem, diferente, né? Porque Arthur Berlet achou que o pessoal lá era feio, né? A maioria ele achou todo mundo feio. Eu achei que de aparência deles não era muito bonita, não. Apesar que era normal, nariz, boca, olho, né? Muito brancos, dizer que parecia defunto, de tão branco, né? Mas e combina com o Buck Nelson, que ele diz que, a Koch diz que eles também tinham como fala, bases de observação na Lua, e que eles ficavam lá, né, ficavam lá de observação, né? E isso bate com o Buck Nelson, que ele fala que lá, né, eles tinham. O Buck Nelson também disse que foi a Marte. Aí depois vocês podem ler esse livro, e o que ele fala lá não entra em contradição nenhuma com o que Arthur Berlet fala. São pessoas normais, tal, né? Só que ele não entra muito em detalhes do que exatamente. Diz ele só que almoçou lá, comeu e depois também saiu. Outro homem que também fala é o Frank Stranger, que ele diz que foi ao planeta Vênus com um homem, né? Tal de chamado de Valentor, Thor Valente. Também era um homem de aparência, né? E as coisas que esse Frank Stranger, foi um detetive americano, a profissão dele era detetive, né? Ele trabalhava tanto particular como também para serviço nos Estados Unidos, e ele era um pastor, assim, um ministro evangélico, era um homem muito temente a Deus. E é um livro fantástico, eu acho, também é uma das que eu vou propor mais para frente e falar sobre a experiência de Frank Stranger, porque eu acho linda, maravilhosa, porque ele inclui Cristo Micael na história. Eu não posso entrar em detalhes, porque senão vai ficar muito extenso, mas eu acho lindo, lindo, porque ele diz que, né, no planeta Vênus, só que uma coisa que é um pouco difícil de engolir, porque a nossa teoria do planeta Terra hoje, a gente fala que a Terra é maciça, não existe ninguém dentro. Só que nesse de Frank Stranger, ele diz que esse homem, chamado Valentor, de carne e osso, só que ele disse que ele achava que esse homem tinha uma coisa sobrenatural, ele era normal, só que ele tinha alguns poderes, assim, que ele acha que, assim, esse homem deve ser imortal, porque ele disse que fazia algumas coisas assim que ele achava, assim, que muito estranho, né? Muito estranho no sentido, assim, tem poderes especiais dados por Deus, porque ele não tinha como explicar. Mas era um homem normal, falava excelente o inglês e outros idiomas. Só que ele disse que esse tal de Valentor, né, para não fugir muito do assunto, ele disse que ele contou a história para esse Frank Stranger, que ele vinha à Terra em missão especial, comandada por Cristo Micael, que o próprio Jesus Cristo havia designado ele para vir à Terra, para ver se dava um empurrãozinho, uma ajudinha, sem mexer no arbítrio dos terráqueos. Essa é a história muito bonita. E ele, inclusive, num acidente que Frank Strange teve, ele quebrou, ia ficar paraplégico, e esse homem chamado aí, que veio de Vênus, disse que ele entrou na sala, não sabe como, passou pelas paredes, não foi nem pelas portas, ele apareceu de repente, botou a mão na cabeça desse Frank Stranger e falou assim, meu amigo, eu falei para você tomar cuidado, e aí disse que ele proferiu um tipo de uma oração, né? Ele colocou a mão na cabeça dele
e quando ele tirou a mão da cabeça, disse que esse Frank Strange dizia que sentiu um arrepio, e de repente ele começou a se mexer. E aí os médicos depois ficaram assim, de boca aberta, porque disse assim que tinha raio-x de todo o corpo dele, que ele estava todo quebrado, ele ficava tetraplégico, e quando ele saiu do hospital, ele saiu andando. Né? Uma história muito bonita essa aqui, tá? Para vocês verem depois. É uma história que também fala só de coisas bem consistentes. Bem, esse é o homem que eu falei, Um Estranho no Pentágono. Quem quiser, eu tenho ele em inglês e eu tenho ele também, estou terminando a tradução em português. É bonito pra caramba, tá? Ele também andou nessas naves, né? Muito bonito. Esse é o presidente dos Estados Unidos, quando, né, na época desse homem aqui, ó, que essa nave apareceu e esse tal de Frank Valentor apareceu, tá? Para a gente não entrar. Esse é o tal do comandante. Só uma coisinha, faz uns 6 ou 7 anos, não lembro direito, teve um encontro de ufologia internacional em Porto Alegre e a neta do Eisenhower veio. O massa dessa experiência é que ninguém nunca desmentiu essa história. E ela relatou essa experiência aí do Valentor. É o avô dela, esse. O avô. Esse na tela é o avô dela. E ela era neta do Eisenhower. Disse que esse Valentor, vou fechar aqui, gente, para não ficar grande. Quando eu falo dessa história, eu me emociono, porque a história desse Frank Stranger, ele era um ministro evangélico que ele gostava muito de ufologia e começou a ouvir falar de uma história de que alguém havia fotografado um ET, um extraterrestre, e ele pegou e recebeu essa foto. E ele começou a mostrar na igreja, falando de Jesus Cristo, falando das coisas aí, falando que Deus tem filhos em todos os planetas, e o pessoal lá, numa maior vibe lá, acreditando, assim, né, empolgado, né, e de repente ele foi interrompido no meio da palestra por uma pessoa, uma carteirinha lá não sei se parece que era do FBI, ou coisa assim, lá do gabinete lá do presidente dos Estados Unidos, e disse assim, ó, você precisa sair daqui agora, porque você gostaria de conhecer uma pessoa de outro planeta? Aí ele falou assim, como é que é? Não, eu estou falando sério, porque essa pessoa que você está falando é que você vai conhecer. Aí ele ficou assim, deu gelo na hora, mas peraí, não posso interromper essa minha palestra do nada, é pegar ou largar. Aí ele saiu, né, e foi conduzir até foi a Casa Branca. Ele disse que não sabe como entrou, porque ninguém barrou ele, só que do lado dessa mulher, deixou ele passar, foi passando. E aí, quando ele encontrou esse homem, e ele entrou e olhou para esse homem olhou para ele e falou assim, good morning, que foi em inglês, que ele é americano, good morning, Frank Strange, how are you? Bom dia, Frank Strange, como você está? E aí disse que esse homem falou da vida dele, detalhes de ancestrais da genealógico dele que ele nem sabia que existia, e depois ele foi pesquisar, era exatamente igual ao que ele havia dito. Enfim, é uma história linda, fantástica, viu? Que esse Valentor, ele foi até o presidente Eisenhower apresentar um plano para que o próprio presidente dos Estados Unidos aplicasse essa ideia na nação americana e depois espalhasse para todos os outros países. Ia erradicar a fome, melhorar a situação econômica, ia dar uma guinada assim, 360 graus no planeta. E aí o presidente Eisenhower falou assim com ele, você é de onde? Eu sou de Vênus, o planeta que a Bíblia de vocês chamam de a estrela d'alva. Aí eu disse que o Eisenhower olhou assim, eu, hein? Assim, mas como é que eu vou saber que você está falando a verdade? Ué, vamos lá que eu te mostro a nave. Aí disse que o Eisenhower falou assim, eu não vou nada. Vamos fazer o seguinte, você fica aqui hospedado com a gente aqui dentro, Casa Branca, você não vai sair mais não. E aí eu vou pensar no caso se a gente vai aplicar isso não. Aí disse que o presidente dos Estados Unidos levou 2 anos para dar resposta. Aí depois de 2 anos ele falou assim, olha, nossa comissão analisou e disse que se a gente fizer isso vai acabar as classes sociais, negócio de rico, pobre, e o pessoal achou melhor ficar do jeito que está, é melhor. Aí foi que esse Frank Stranger, ele conheceu esse Valentor e recebeu toda essa informação, esse conhecimento, né? Muito interessante. Beleza. Fechei por aqui, porque esse assunto já é outro assunto, né? Esse aqui chama-se TAG, é do outro livro, do Narciso Genovese, que afirma ter ido ao planeta Marte com a ajuda dos cientistas marcianos. E esse é um dos comandantes
que veio ao planeta Terra com a comissão de naves e com um grupo de cientistas, de linguistas e de outras pessoas, até mesmo de padres, um padre católico e de outras pessoas de outras áreas, né, filósofos, foram até o planeta Marte e, né, conheceram lá os marcianos, e tudo que o Narciso Genovese fala bate muito com o que Arthur Berlet fala sobre o planeta Carte, por isso que eu citei isso aí, que é o triunvirato, combina com o DOC 72, que é um idioma, depois eu não tenho tempo, depois eu falo por quê, mas o idioma ele é extremamente semelhante ao que a Cork fala, tá? Depois eu vou dizer o porquê do idioma. É por causa da fonética e de duas letras que é muito repetitiva, que aparece, né? O idioma de Acarte, ele não é vocálico, igual o português, tipo, tudo você bota vogal, a, D, o português é tão vocálico, assim, de vogal, que você enfia vogal tudo que é onde não existe. A pessoa fala assim, advogado, é mudo. Aí vai lá a pessoa, aí, coitado, né, o outro lá que estudou muito, senta o couro no cara lá do interior, que ele fala, advogado, botou uma letra E onde não tinha, é vocal, né, ou seja, é vocálico. O idioma de Acarte, ele não é igual, né, o português. Existem algumas letras que não existem no português, tá? Mas a letra K, ou som de C, ou K, e a letra A, ela é abundante no idioma acartiano. Por isso que você tem Acarte, Acorc, tá? Tanto que, olha só, Arthur Berlet deu essa dica. Ele achou que não fosse dica, ele só disse, né? Ele disse que ele viu que ele carregava muito no K, no C, não enfiava AC para tudo que é lado, né? Então, é uma observação linguística que você vê no livro de Arthur Berlet. Que você encontra esse detalhe no livro de Narciso Genovese, que ele disse que foi a Marte, né? Eu fui a Marte. Então, eu acho isso muito interessante. Tá? São livros que, né, eles se combinam em algumas informações e também combinam com o DOC 72, né? Detalhes, né? Ou seja, resumido, triunvirato, né, que é os principais, né? O peixe, né, o tipo de carne que eles comem, pouquíssima carne vermelha, muito mais branca peixe, né? E outras coisas mais. Esse é o Buck Nelson, diz que foi a Marte, Vênus e Lua. Foi esse homem. Ele escreveu esse livro aí, ó. Tá? Então, é muito interessante. Outro detalhe, tá? O que eu acho interessante dessa história é que esse homem aqui, ele disse que conheceu um primo distante que mora em Vênus. Aí, tipo assim, é umas coisas assim, né? Ou é pegar ou largar, ou é mentira ou é verdade. Mas ele disse que... vocês leem lá o porquê que ele fala isso. Enfim, é isso aí. Acabou. Hoje eu consegui acabar mais rápido, né? Bem, vou falar de boca aqui para vocês. Semelhanças do livro de Arthur Berlet com o DOC 72. Triunvirato foi o que fez o DOC 72. Se tu não tem mais slides, põe nós na tela. Tá. Beleza, peraí, como é que é? É stop share? Isso. Beleza. Então, vamos lá. Triunvirato, vou fazer isso com o dedinho, ó. Triunvirato, DOC 72. Triunvirato, livro do Arthur Berlet. O que mudou a situação do planeta DOC 72 foi o triunvirato. O que mudou a situação do planeta Carte de lá de Berlet foi o triunvirato. Olha só, gente, muito semelhante, não é? Então, não é só porque fala de triunvirato, mas foi por meio desse triunvirato que as coisas mudaram. É isso que eu acho interessante, são muito semelhantes, né? É claro que você não tem todos os detalhes. Até alguns detalhes a gente tem, que eu não achei muito interessante falar os detalhes, que fica muito extenso. Outro, quando você comete um crime, um erro, no planeta do DOC 72, você é uma punição lá compulsória das minas de aço lá. DOC 72, tá? Agora, planeta Arthur Berlet, também trabalho compulsório nas minas de aço. Olha só, gente, muito interessante. O interessante não é que quem comete o crime vai ser punido, porque você fala, Stanley, que bobo, né?
Você está pegando uns detalhes que é tipo assim, né? Qualquer lugar, se você fala que o planeta come, outro come, não vi diferença nenhuma. Mas a diferença é que as minas de aço é o local onde você tem um trabalho compulsório, onde você recebe a punição, trabalho, né, para você pagar a sua pena. É isso que é interessante. Não é o trabalho, não é ser punido porque cometeu um erro, mas sim ser punido através desse local, as minas de aço. Outro, você aposenta no planeta 72, do DOC 72, com 65 anos. No planeta do Arthur Berletti, se aposenta com 65, a mesma idade. Interessante, né? Eu acho essas coisas interessantes, tá? Mesma idade. Stanley, eu li o livro de Berletti, só que lá falou 30 e poucos. Só que você vai ter que ir lá naquela tabelinha que eu fiz e multiplicar o tempo lá e você vai achar 65, perfeitinho, tá? Eu fiz o cálculo. Porque você não vai achar 65 no livro de Arthur Berletti, você vai achar que ele fala com 32, uma coisa assim. Aí eu fiz as contas. 32 anos acartianos são quantos no planeta Terra? Deu 65. Certo? Por isso que eu cheguei, você vai, ó, Stanley falou uma coisa lá, falou mentira. Não, eu fiz o cálculo de acordo com a comparação do tempo de Acarte e o planeta Terra que Arthur Berletti disse, e deu 65 anos para aposentar. Outra, aos 20 anos, eu acho que é isso, 20 ou 21, você alcança lá no DOC 72, você é maioridade, você tem responsabilidade. Qual a idade do Arthur Berletti? Também. Tá? Outra. No DOC 72, né, não existe igual durante aqui o planeta Terra, esse monte de religião, não é? Eles falam lá que a religião é uma responsabilidade, me corrija aí porque eu li muito rápido, e li só uma vez e meia, duas, mas lá não existe um monte de religião, lá a religião é uma coisa, responsabilidade da família, né, dos pais. Como é que é lá, Stanley, no planeta Acarte? Mesma coisa. Mesma coisa. Mas aonde que você achou isso? Eu li nas entrelinhas. Ele não fala expressamente, mas você vê como ele expressa o que foi falado, o comportamento espiritual e o comportamento que ele disse em relação, ele não disse que viu igreja em lugar nenhum. Tanto que um dia que ele estava lendo lá, desculpa, estava almoçando, ele foi fazer, vamos orar, né? Ele foi orar lá no meio do restaurante, aí, porque ele viu que ele sempre orava antes de comer, né? Aí, agradecendo a Deus, aí ele falou assim, não, mas a gente não ora aqui em público, não. Ué, mas por que não ora em público? Porque seria uma confusão danada. Já pensou todo mundo orando em voz alta aqui? A gente pode fazer uma prece aqui, né, em pensamento, a gente faz isso mais em casa, né? Mais reservado. Mas a religiosidade do planeta de Acarte, onde Arthur Berletti foi, é extremamente alta. Olha, duas afirmações, eu vou falar duas, tá? Porque existe mais. Ele fala assim, ó, Arthur, a Koch falou, nós, se mentirmos ao homem, nós ofendemos o Criador. Se a gente mentir para o homem, nós ofendemos o nosso Criador. A mentira aqui é uma coisa extremamente perigosa. Mais uma aqui, volta lá o DOC 72. Falou lá que essa questão da mentira, dessa questão, né, da verdade, mentira, é uma coisa que é punida seriamente. E tanto que a Koch morreu de medo, como diz assim, né, quase borrou as calças, porque o que ele estava conversando, ele teve que ir lá no tribunal, lá adiante, lá o governante, esqueci o nome que ele dá, e teve que dizer tudo que ele conversou com Arthur Berletti, e Arthur Berletti teve que confirmar, dizer, foi isso que ele falou? Assim, foi sim, a mais pura verdade. Eles não mentem lá. Tanto que quando o Arthur Berletti quis perguntar aonde que é a base lá que vocês têm lá na Terra, que vocês ficam lá escondidinho para fazer estudos, sabe o que a Koch falou? Ele não podia mentir, ele falou assim, olha, desculpa, essas informações a gente não pode te dar. Ele não enganou, eles não falam mentira. Então, isso é uma coisa interessante. Outra, os móveis, a mobília no planeta 72 diz que eles estão num avanço, assim, maravilhoso nessa época de tecnologia, eles estão, assim, avançando no lado dos mobiliários, ou seja, né, nessa questão da otimização da mobília de casa, doméstica, né, essa coisa de sofá, essas coisas que preenchem a casa. Sabe o que Arthur Berletti falou? Ele disse que viu um avanço, assim, maravilhoso na otimização das coisas, porque ele entrou num cômodo, viu nada,
daqui a pouco a Cork começou a apertar um botão aqui, saiu uma cama da parede, uma pia, do teto saiu não sei o quê, e daqui a pouco a casa estava toda mobiliada. Aí daqui a pouco ele aperta o botão, sai o chuveiro, sai uma pia, sai um vaso, daqui a pouco ele aperta o botão, some tudo. Ou seja, esse tipo... Aí o DOC 72 não é específico, mas eu achei muito semelhante. Porque, ou seja, ele quis dizer, que Arthur Bellet dizer que essa parte do DOC 72, na minha interpretação, está realmente muito avançado em ACART. Ou seja, lá, essa questão da ideia, sabe? Dessa questão de como é que a gente vai otimizar, como é que a gente vai melhorar, como trazer mais prático. Disso ele ficou abestado. Ele falou assim, nossa, eu achei que, esses moram aqui, não tem nada, e só apertão foi saindo tudo da parede, tudo embutido. O mais interessante é que quando eles voltavam a ficar embutido na parede, não se via marca de nada, não conseguia ver. Você não conseguia ver a marca, não, está aqui, né? Era tão perfeito. Outra, as mulheres, né, são responsáveis, né, pela essa questão do lar, a educação, também é muito semelhante ao DOC 72. Que mais? Tem outras coisas que eu vou fazer de cabeça. Enfim, gente, Stanley, posso te perguntar uma coisa? Quando tu lembra mais alguma coisa. Tu acha que tem alguma coisa a ver os círculos nas plantações com essa questão? Porque o que eles disseram, né? Que a missão principal ou única, talvez, deles virem para cá era para estudar o nosso trigo, né? Na verdade, o Arthur Bernetti, ele sabe, ele explicou que falaram para ele o porquê de virem aqui. Diz eles que eles vão para muitos outros, eles vão para outros planetas, mas nos últimos anos se concentrava muito mais no planeta Terra, porque ele diz que a Carte é um planeta pequeno. E apesar de ter evoluído muito, eles têm, eu acho isso pode ser contraditório, né? Alguém possa achar isso contraditório, né? Mas eles disseram que eles têm assim uma população muito grande, superpopulação, assim, né? Tem demais. E ele disse que eles estavam buscando um planeta onde tivessem excelentes condições, onde eles pudessem conseguir, de alguma forma, estender o povo deles para outro planeta. Ou seja, migrar uma parte da população, fazer um tipo de intercâmbio com outro planeta, claro, não por guerra, ele falou isso. Ah, mas vocês estão querendo dizer que vocês vão invadir a Terra? Aí toda hora o Arthur Bellet fala, nossa, ai, nossa, vou invadir a Terra. Aí ele falou assim, não é bem esse termo, Arthur. É que é o seguinte, se vocês um dia chegarem a se autodestruírem com essas bombas atômicas que vocês não sabem, têm a mínima noção que isso pode causar, nós, no dia que isso acontecer, nós bem podemos esperar e depois que vocês fizerem o que vocês fizerem, a gente entra e a gente resgata, né? Mas só que a gente resgata de uma forma assim, restaurando tudo e, na verdade, entrando com a nossa tecnologia, com as coisas que possam ajudar. Aí Arthur Berlet sempre achou que isso fosse uma invasão. Não, mas isso não é invasão. Se vocês destruírem o planeta de vocês, não sobrarem nada, o que restar, né? Porque eles falaram assim que eles têm tecnologia para cortar o efeito da radiação das bombas atômicas. Eles conseguiram chegar a esse ponto. Stanley, tem uma coisa curiosa que você está falando aí, porque eles falam que eles têm 20 bilhões de habitantes lá em Acarte. Se um povo tem tanta tecnologia, como é que ele não tem controle da natalidade? Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque aqui a gente, sendo tão atrasado, a gente tem de maneira incorreta esse controle da natalidade, porque esses medicamentos, essas pílulas todas acabam indo para os rios e estão prejudicando para caramba todo o planeta, né? Todo o resíduo vai para os rios, mas interessante um povo tão adiantado não ter controle da natalidade. Isso me chamou a atenção. Eu pensei nisso também. Eu pensei em duas ou três possibilidades. Uma, que pode ter sido possível de a Cork, se acreditando que essa história realmente é verdadeira e aconteceu, que esse Cork, para não mentir, né, porque eles não mentem, porque isso daí seria, vou falar uma mentira aqui, depois, né, só para não falar, né, porque ele quis explicar para Arthur Berlet qual era o motivo de estar indo com tanta frequência ao planeta Terra, o que vocês querem com o planeta Terra?
foi quando ele deu essa explicação, não é? E aí ele falou essa explicação, e aí que entra o raciocínio. Mas peraí, o pessoal com um avanço da tecnologia não tem, né, capacidade de ter controle da população. Eu acho possibilidades. Uma, ou ele deu esse argumento para que pudesse ser plausível e aceitável para Arthur, né, acreditar no sentido do porquê ele ia ao planeta Terra. Talvez ele não estaria mentindo porque realmente o planeta Carte teria realmente muita população, mas eles conseguem dar um jeito nisso, mas de qualquer forma era realmente uma verdade que eles têm superpopulação, ou seja, tem muita gente, mas ainda assim consegue, né? Tanto que isso foi em 1958, se tivesse, tipo assim, superpopulação, se fosse um problema que eles não conseguissem resolver, eles já teriam invadido o planeta Terra ou teria feito alguma coisa. Então, eu acho que poderia ser essa possibilidade de dar essa resposta, um meio de tentar suprir a resposta de Arthur, de o porquê, né, ter que estar sempre vindo ao planeta Terra. Agora, outra, eu acho que, de certa forma, pode-se abrir a possibilidade que talvez esse foi o problema que eles carregaram antes de eles fazerem esse triunvirato. Talvez eles teriam perdido essa capacidade de administrar, porque antes eles não tinham guerras, não tinham problemas, ele fala, lá no livro fala, tinha egoísmo, tinha pobre, tinha muita gente sofrendo em Akarte. Então, eu acho que poderia que, a partir daí momento, eles criaram um problema, a superpopulação, fora a fome, a miséria, as diferenças sociais, já tinha tudo que é problema. E aí, de repente, quando eles fazem esse triunvirato e começam a resolver os problemas, eles conseguiram resolver muitas coisas, e eles carregam também esse problema aí de, e agora, vamos fazer o quê com a superpopulação? E eles começam a trabalhar para resolver esse problema. Talvez eles já tenham resolvido, mas na época talvez ele tenha falado esse problema para o Arthur Belletti como um pretexto de o porquê ir para o planeta Terra, porque realmente não faz sentido uma pessoa, se tem muita tecnologia e avanço, por que não resolve um problema desse, né? A segunda opção faz mais sentido do que a primeira. Ele não mentiria. Mas também você teria que analisar na segunda questão o quanto tempo que está esse triunvirato em relação a toda essa mudança social que houve. Porque se tiver, por exemplo, há 50, 60, 100 anos, já era suficiente para haver uma redução da população. Porque a população continua crescendo, pelo que eu entendi lá. Ou eles não têm limite, quer dizer, eles, por alguma questão que não se sabe se é religiosa ou não, são obrigados a ter filho. Estou chutando. Mas é esquisito. Isso é uma coisa curiosa e esquisita. Sim, por isso que fala, sempre existe aqueles pontos sem nó, né? Tem uma coisa aí, né? Porque eu acho que se Arthur Belletti tivesse... eu até perguntei para o neto dele, né? Pô, se não tem alguma coisa a mais aí que ele deixou, não? Porque diz a Arthur Belletti, ele fala que ele tinha muito mais detalhes do que o livro não tem. E isso aí ficou ruim, né? Porque, às vezes, ele poderia ter resposta a essas questões. Se você ler o livro pela terceira vez, existem pontos lá que ele ia falar detalhes dos continentes e não falou. Ele falou, mais para frente eu vou falar porque agora aqui o Acor que me chamou aqui, blá, 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 mas mais para frente eu vou falar. E tem 3 ou 4 vezes que Arthur Belletti fala que ele iria detalhar alguns assuntos e não detalhou no livro. Ficou tipo assim, vou falar e não falou. E tem outra coisa também, tem que lembrar que no DOC 72, esse planeta próximo, só tinha um país adiantado, o resto estava extremamente atrasado. Exatamente. E aí não é o que parece do que o Arthur, do que o cara que foi lá fala. Porque 20 bilhões são toda a população do planeta em geral. Não parece que haja civilização não atrasada lá, entendeu? Todos estão no mesmo nível evolutivo. Isso eu acho que era um continente. Era um continente. Um continente, isso, Stella, um continente. Mas não dá para um planeta pequeno você ter 20 bilhões de habitantes num continente. Sendo que o planeta nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas agora, já nesse ano vamos chegar a 8 bilhões, você imagina se dobrar isso aqui no planeta Terra, que é muito maior do que a Carte, né? Curioso, mas esse é um item que não bate. Sim, não bate. Tem que ser todo o planeta. Né? Mas curioso, é só uma curiosidade. Então, é aquelas contradições que eu falei, né? São as semelhanças, igualdades e as contradições, né?
Mas eu acho, o que eu achei muito curioso foi exatamente essas semelhanças em relação aos dias da semana, essas coisas, né, do triunvirato, a idade de aposentar, são várias coisas, né, que são muito semelhantes com o DOC 72. Isso Né? não tem dúvida, cara, super legal A esse punição, levantamento que você né, a fez. punição, o detalhe não é a punição, mas o local onde é punido, que é nas minas de aço compulsório, né, que fala lá o DOC 72, minas de aço, esqueci agora como fala, do jeitinho que fala lá, trabalho compulsório nas minas de aço, ferro, de aço. Outra coisa que ele fala no 72 também é da eugenia, onde o pessoal que é assim, eles são colocados isolados em fazendas. E isso o Berlê não viu, obviamente, né? Mas eu acho que o Acorc poderia ter falado detalhado isso com ele, e eu acho que Arthur não disse, porque é onde aparece o tal do mendigo, quando aparece o mendigo no restaurante, lá excluído, lá no cantinho, porque ele disse que essas pessoas, elas são excluídas da sociedade, para um outro local. Exato, elas são excluídas, elas ficam numa fazenda, que eu me lembro. Né? Mas é claro que ele apareceu ali, né, e falou assim, mas você falou que aqui a Carte está tudo maravilhoso, tudo é muito bom, eu falei assim, não, mas existe punição sim, não existe prisão naquele local específico, mas as pessoas são punidas sim, né? Mas como é que você sabe que ele não é... porque parece que a Cork disse que tinha não sei se era um colarzinho, alguma coisa que identificava a cor, ele fala lá no livro, que ele olhou, como ele é do planeta, e falou assim, não, mas pelo que eu vejo ali, ele cometeu alguma coisa um pouco séria. Né? O erro dele Sabino, não é 20 milhões, são 20 bilhões de habitantes. Bilhões. Bilhões de habitantes tem a Carte, e é bem menor que a Terra. Isso. Uma coisa o Milton perguntou ali... Até agora eu ouvi milhões. Ele falou errado. Toda vez eu ouvi milhões, então, desculpem. Não, tranquilo, Sabino, mas é bilhões. Confirma? Bilhões? Sim, são bilhões. 20 bilhões de habitantes tem a Carte. Devem ter errado em zeros aí. Viu? Não, ele não deve ter errado, porque ele fala do problema que eles têm lá, dessa superpopulação. Por isso que eles têm prédios, eles têm aquele monte de naves voando, eles estão com problema de espaço mesmo. Mas a questão pergunta, se é interessante raciocinar sobre isso. Se eles têm um problema de superpopulação, se, de acordo com a Cork, esse foi o pretexto do porquê visitar o planeta Terra, e eles dizem que eles não vão invadir o planeta Terra com guerra e nem com morte, porque isso ia ferir o alto senso de espiritualidade deles, porque eles não matam, e eles, né, o negócio deles, o senso, ele fala assim, o nosso senso, nosso alto senso, né, espiritual não nos permite fazer isso de uma outra forma. E eles falam assim, a gente teria que esperar vocês se destruírem, vocês acabarem com o planeta, deixar a zero as cinzas para a gente poder ir lá e aproveitar. Mas eles vêm para cá devido ao trigo. Você lembra que eles levaram lá achando que ele pudesse resolver o problema do trigo, para que eles tivessem um pão melhor. Sim, mas presta atenção, a gente não pode se apegar, porque Arthur Berletti citou sobre o trigo, porque, na verdade, a gente acaba vendo que a gente se apega ao trigo, na verdade, não é só o trigo. Eles dizem que fizeram outras viagens para estudar, para pesquisar o nosso planeta, não é só o trigo. Naquela viagem, naquela específica, naquela apenas, que eles estavam indo com o propósito do trigo, mas as outras, cada viagem é uma coisa. Vamos ver agora os animais? Será que a gente tem como, sei lá, ver que esse animal aqui dá para cruzar com o de lá, não é problema? Vamos ver os animais agora. Na verdade, ele disse que naquela específica estava indo para o trigo, porque o trigo deles não nasce igual o nosso, nasce em árvore e é um tanto amargo. Não faz uma massa. Por isso que ele levou, né? Por isso que ele levou o Berlê para lá para ver se ele resolvia o problema. Coitado, e esse foi o motivo que o comandante quebrou as regras, porque não pode fazer isso, que eu entendi deveria ter, porque a missão não estava, o script da missão não era trazer ninguém, era pesquisar o trigo. E se fosse trazer alguém, teria que ir lá na patente, quem que vai permitir. E que eu entendo, gente, pelo que eu entendi... Stanley, só um pouquinho, o Milton fez duas perguntas.
que ele perguntou se em nenhum momento eles falaram o nome do nosso planeta, que eu acho que ele está se referindo a Urântia. Eu não lembro, eu acho que não tem no livro, né? Se ele está falando Urântia, não. E outra, eu não lembro de cabeça, mas ele fala no livro quanto tempo durou a viagem de 38 horas. Quanto? 38 horas e alguns minutos lá. Eles viajaram numa velocidade de 500, ou um pouquinho mais, 500 quilômetros por segundo. Por segundo, a nave deles. 500 quilômetros por segundo. Nesse caso, não está batendo o tempo de 1 hora e pouco que o indivíduo viajou e depois estava equivalente a 7 horas. Não, mas esse era outro ele não, peraí, não era ele não está batendo mesmo, sim, porque ele disse que aquela nave conseguia fazer uma viagem, uma velocidade de 500, aproximadamente 500 quilômetros por segundo. Mas ele tinha perguntado isso depois, ele não disse qual foi a velocidade que ele fez saindo de lá para Abacate. Ele disse que a nave tem essa capacidade. Depois ele disse que qual o tempo que eles tinham levado, quanto foi o tempo de viagem, eu acho que foi 38 horas e alguns minutos lá, uma coisa assim, né? Ele não relaciona a velocidade com o tempo de horas, não. Ele só fala que a capacidade da nave era de fazer 500 quilômetros por segundo, aproximadamente, um pouco menos ou mais. E aí, em outro momento, ele perguntou quanto tempo durava a viagem. Ele falou que naquele momento que aconteceu, daquele dia, foi de 38 horas e não sei quantos minutos lá. Tá? Agora, outra informação que não é para juntar elas, tá? Porque ele não falou que se a gente relacionar 500 km por segundo e 38 horas, não vai bater. Só que ele falou o seguinte, que naquele dia, naquele ano, naquele mês, a distância do planeta Terra com a CART era de... Caramba, eu não lembro agora se foi 58 milhões de quilômetros. Eu tenho que olhar lá agora. Acho que 68, eu acho que eu tinha feito. 68 milhões de quilômetros naquela época do ano. E ele cita no livro assim, olha, vamos apressar para você realmente voltar, porque quanto mais passa o tempo, mais distante a Terra fica de Acarte. São os movimentos, né? A afélio, o periélio, né? Que são elípticos, então, dependendo ou seja, se a gente colocar a CART naquela época de maio de 1958, numa distância, naquele momento, tá, gente? Porque vai se afastando, aproximando. Era de 68 milhões de quilômetros, sinceramente, a gente vai, a cada dois anos, a gente vai acabar batendo em Marte, saindo da Terra, né? Ou em alguma outra coisa no meio aí. Porque a cada 2 anos, e a cada 22 anos e uns mesezinhos, o planeta Terra e o planeta Marte, eles ficam numa distância mais ou menos assim, entre 60, 59 até 68, 67, vacila nisso aí. Essa é a distância do planeta Marte e o planeta Terra. Tá? Tanto que eu acho que, não sei se é esse ano, acho que o planeta Marte vai ficar mais ou menos nessa distância aí, de 60 e pouco milhões de quilômetros. O planeta Marte com a Terra. Eu acho isso interessante, não tem nada a ver, né, se comparar, dizer que a CART é Marte, mas são dados muito, muito próximos, né? Você tem que ir para algum... Tem outro ponto para se pensar também, que é o seguinte, a questão de habitar e ter base na Lua, isso é um dado já bastante antigo, e principalmente do lado oculto da Lua, que a gente não vê, do lado sombrio, realmente tem aqueles pontinhos, o pessoal vive lá dentro. O Alexandre Albino fez uma apresentação muito bonita sobre esse assunto faz uns 2 anos no Café Orante. O que me chama a atenção em relação a Marte é que, se for Marte, esses seres são visíveis para nós. Eles não estão no nível evolucionário que nós não possamos ver. Se o planeta é pequeno, ele provavelmente esteja todo ocupado, e a gente vê a rotação de Marte totalmente. E ninguém nunca identificou população lá. A única coisa possível e viável que seria de fosse Marte é que fosse uma população intraterrena.
mas não é o que é, porque o pessoal está fora e está vendo os satélites que giram em torno de Marte. Então, teoricamente, este é um planeta que tem a população na superfície. E a gente não identifica essa população na superfície, por mais que se veja por telescópios. Ou eles têm tecnologia para se esconder, ou tem alguma coisa que talvez não bata totalmente com Marte, entendeu? Porque eles têm que estar na superfície. Sim, esse é o ponto. Eu sei que eles conseguem, por exemplo, se disfarçar as naves, a gente não enxerga tudo mais, mas, cara, eles teriam muito que fazer para, por exemplo, deixar o planeta todo invisível para nós terráqueos. Uma coisa interessante, Dalmolin, não fala, mas acho que nas entrelinhas poderia a gente imaginar que poderia ser isso uma possibilidade, porque Arthur Berletti foi interrogado, seriamente interrogado, e foi perguntar, você é cientista? E eles ficaram achando que Arthur Berletti era um cientista, era um homem muito estudado. Ele achava que Arthur Berletti era um homem muito estudado, tinha um conhecimento muito avançado, né? Ficaram com medo. De certa forma, você pode ir nas entrevistas e falar assim, pô, para que ficar com esse receio em cima do homem, tipo assim, um homem lá da roça, né? Um homem lá do mato, cara. Aí ele ficou assim, morrendo de medo. Gente, eu sou o cocô do não sei o quê, do cavalo, não sei nada, né? Mas eles acharam, você vê isso, você consegue sentir isso no texto, que eles acharam que Arthur Berletti fosse um homem extremamente inteligente. Aí, depois que eles fazem todas as perguntas que eles quiseram fazer, eles chegam a ponto, realmente ele é um homem que fala a verdade, sincero, ele o conhecimento dele mesmo é bem pequeno. E aí, você vê nas entrelinhas um grupo vamos dizer assim, um triunvirato de pessoas extremamente assim, cautelosas, com medo. Um medo que eu falo assim, receosas. Até que ponto esse homem, saindo daqui, vai voltar para o planeta dele e vai, tipo assim, vai meio que desvelar a gente daqui. Eu tenho essa imaginação. Sabe por quê? Porque a Cork fala assim, ó, nós temos nosso planeta todo vigiado, mapeado e todo protegido por essas duas armas. Se alguém chegar perto, não tem nem chance de tipo assim, invasão, porque eles têm tecnologia para se defender. Eles falam da arma, como fala? Neutralizador e desintegrador. Desintegradora. Desintegradora. Diz que eu vi já um tempo atrás que todas as nossas naves que tivessem qualquer coisa nuclear, quando chega perto de Marte, elas são desintegradas. E aí nasceu um menino na Rússia, e ele se dizia de Marte, e aí perguntaram para ele por que eles faziam isso. Ele falou, porque a gente não permite que nada que tenha energia nuclear se aproxime do planeta. E aí eu me lembro que o Elon Musk, há 3 anos atrás, queria jogar 8.000 bombas nucleares para mudar a rotação do planeta. Lembra disso, essa loucura do Elon Musk? Agora, por que o interesse por Marte, por exemplo? Por que essa loucura de todo mundo por Marte? Eu acho um interesse muito excessivo. Olha, eu vou fazer um comentário aqui que é pessoal, então ele não pode ser, ele pode ser não aceito por ninguém, ou talvez sim, faz sentido. Levando em conta o que Arthur Berletti disse, e se a CART fosse o planeta Marte, logo Marte tivesse realmente habitantes, tivesse tecnologia, como Narciso Genovese já nem fala mais de Acácio, ele já fala mesmo de Marte, né? Outra história, no Café Orante a gente pode falar sobre Narciso Genovese, que eu acho muito interessante, né? Então, a gente teria exatamente o que o Arthur Berletti disse e o Cork falou para ele. Nós temos um planeta aqui totalmente protegido, controlado, né? Nós temos controle de quem entra e quem sai. Quem entra quem a gente quiser, sai quem a gente quiser. Porque Arthur Berletti ficou trancando, porque ele vai achar, cara, eu acho que eu nunca mais vou sair daqui. Aí, dependendo do que você falar, você fica, meu. Né? Ou seja, o triunvirato viu que ele não era uma ameaça. Ele era um homem bom, de coração bom, e ele era um homem, assim, extremamente bondoso, e ele falou assim, não, vamos levar você, na hora que você falar, você quer ficar mais um pouco, conhecer o nosso planeta? Olha, eu queria o mais rápido possível, então a gente vai preparar o mais rápido possível para você voltar. E ele disse, em todo momento do livro, vocês podem ver
que ele fala assim, os altos elogios para os acartianos, esse planeta, porque ele diz que foi tratado como se fosse uma pessoa, um presidente da República, como se fosse uma pessoa ilustre, e ele era uma pessoa qualquer, mas porque ele diz que o senso religioso né, dessas pessoas é muito alto, né? Religioso não, espiritual, de bondade é muito alto. Só que ele deixa claro que essas pessoas ficaram, o triunvirato ficou muito de orelha em pé para saber qual era o conhecimento que ele tinha. Porque eu acho que dependendo do conhecimento dele, ele até o Acock falou, dependendo do conhecimento dele, isso poderia travar ele lá. E depois, um outro entrelinha, uma deixa, que eu acho que o Arthur Beretti falou, foi exatamente quando eles sabem que Arthur Berletti não tinha risco nenhum, ainda assim teve informações que eles não quiseram dar para Arthur. Informações de localização, né, de coisas em relação a eles, em relação a essa vinda deles para o planeta Terra, essa questão deles de falar assim, que lugar específico da Lua vocês têm algumas bases de observação e estudo, e que lugar da Terra vocês têm bases de observação e estudo, ele se negou a falar. Ah, mas, pô, quem que vai prestar atenção em mim? Vocês sabem que ninguém ia acreditar em mim, mas mesmo assim, com esse argumento, ele não quis falar nada para Arthur Berletti. Mas faz sentido, porque nem o livro de Urântia pôde falar. Você vê quantas coisas que os reveladores não puderam comentar. Provavelmente, por a gente estar isolado, deve ter alguma regra que eles respeitaram, né? Eles respeitaram, e eles têm um governo, eles provavelmente têm um governo maior, que eles têm acesso, e que eles respeitam isso, por isso que a gente, como isolado, não tem como saber mesmo. Agora, um comentário que combina com o Arthur Berletti é que as experiências que eu falei de Frank Stranger, né, do tal de Vênus lá, com Eisenhower, esse Bucknell, sim, outros dois, que eu considero assim, normal, né, igual o Arthur Berletti, não tem nada assim de coisa assim, fantasia, é que resume-se no quê? De que realmente existe no sistema solar, não sei exatamente fora, talvez 2 planetas, que seriam os pretendentes Marte e Vênus, não sei se tivesse outro, mas tem alguns livros que eu li de experiências que diz que não planeta, mas lua de um outro planeta, não sei se é de Júpiter, uma lua lá, Gaminíades, né, não sei, um outro, que nosso sistema solar, eles sim fazem essas viagens interplanetárias, mas eles não interferem, em todos eles falam, eles não interferem nos nossos assuntos, no sentido de interferir na maneira como os governos do mundo vão fazer as coisas, se a gente vai acabar com esse negócio das bombas atômicas, eles não interferem no nosso arbítrio de agir, de fazer o que a gente quer fazer. Quando eu falo a gente, eu falo as autoridades, os governos mundiais. Eles tentam ajudar, mas não interferindo no arbítrio nosso. Quando eu falo nosso, é naqueles que estão à frente de quem pode dizer o que vai ser feito ou não, né? Mas não podem mesmo, Stanley. Se você olhar o livro de Urântia inteiro, ninguém pode interferir no livre-arbítrio. Isso deve ser um pecado enorme lá fora, porque você vê que ninguém interfere. Eles tentam, as forças outras, eles tentam te induzir para que você use o teu livre-arbítrio para fazer aquilo lá. Mas exatamente. Eles não podem te forçar. Eles podem tentar induzir, mas jamais forçar. Porque deve haver uma punição muito grande, imagino eu lá em cima, se alguém fizer alguma coisa dessa. Você quer ver uma deixa do induzir? Stanley, eu posso fazer uma pergunta? Eu te interrompo porque senão tu é uma maquininha assim, de informação, por isso que eu te interrompo, senão eu não consigo. Não, assim, tu lembra, agora fugindo um pouquinho do Arthur, mas eu fiquei com uma coisa pensando, o Valiantor, tu lembra qual o ano que ele veio? Porque o Eisenhower ele foi presidente de 53 a 61. Né? Foi na época que ele era presidente. E o livro de Urântia foi publicado em 55. Foi no governo dele. E o Valiantor fala ali que no livro do outro cara lá, ele fala que veio em missão
Designado por Jesus Cristo, foi isso que eu entendi? Exatamente, o livro fala que ele disse que no planeta... Eu acho que vale a pena a gente estudar um pouco mais, talvez... Ele disse que o Valentor, a tripulação da nave deles, eles ficam parados não sei quantos mil quilômetros, mas assim, na direção do planeta Terra, mas de um jeito que eles ficam bem acima, né, mesmo, mas eles ficam estacionados com várias naves, tem nave-mãe e aquelas naves que, né, e eles estão em constante vinda e indo à Terra, ao planeta Terra. Inclusive, diz que uma das missões, a missão principal de Valentor na verdade, não pode se mexer, fala nisso também, não pode se mexer no arbítrio dos homens, mas é induzir as pessoas a usar o que eles têm de melhor para tentar fazer essa reviravolta no planeta Terra, acabar com os problemas, aumentar o nível de espiritualidade e fazer com que nós possamos evoluir para que a gente possa sair dessa prisão que nós estamos, porque ele diz que é como se nós no planeta Terra estamos numa prisão, estamos presos no planeta, né? Estamos numa verdadeira prisão. Interessante que ele fala o seguinte, que ele fala que quando ele estava no planeta dele, ele contou essa história para o Frank Stranger, né? Ele diz que há muito tempo atrás, quando ele estava lá num lugar que eles consideram tipo um lugar de templo, falou templo lá no livro, um lugar onde que eles vão para meditar, né, se comunicar com o Criador, Cristo, Micael, apareceu para ele e deu plenos e altos poderes para que ele cumprisse uma missão intergaláctica. Não era só no planeta Terra, em outros planetas que tivessem problemas. E o planeta Terra foi um dos planetas que ele foi designado. E a missão dele era, na verdade, induzir as pessoas no planeta Terra a buscarem Deus, não é religião que ele fala, a buscarem Deus e conseguirem se libertar de todos esses problemas, aumentar o nível espiritual e libertar dos problemas, para que eles pudessem nós avançarmos, né? E nessa vinda que ele veio, ele disse que ele tentou fazer isso oferecendo uma ideia para o presidente do Eisenhower aplicar primeiramente nos Estados Unidos. E ele achasse que desse certo, e se ele gostasse, era para compartilhar com as outras nações, só que ele não quis, né? Pelo que eu achei aqui, ele veio em 1957. Daí o livro de Urântia já tinha sido publicado. Mas ele disse que uma das coisas que não estava dentro dos requisitos da missão dele, que ele disse que fazia muito, porque ele se sentiu muito assim, emocionado e conduzido por isso, é que ele resgata crianças que são jogadas no lixo, jogadas fora, que são abandonadas, e ele busca lares adotivos para essas crianças. Crianças de todo tipo, que são, né, foram abandonadas, que foram deixadas, né, ou que correm risco de vida, ele resgata com a tripulação dele, cuida, se está subnutrida, está com problema, cuida das crianças, mas diz que não foi designado ele fazer, mas ele, sob o próprio arbítrio dele, ele quis fazer isso. E aí ele cita que muitas dessas crianças, elas recebem um lar adotivo de uma maneira totalmente natural, passa por tutelar, bababá, mas eles, de alguma forma, eles levam essas crianças e elas são adotadas em lares onde elas possam crescer de uma forma decente. Ele disse que ele faz isso, né? Não é a função dele, não é essa, não foi designado para isso, mas ele usa o arbítrio dele por fora para fazer isso, porque ele disse que, né, que isso emocionou muito ele, né? É uma história muito bonita, tá? Essa Valentor, é bonita mesmo, né? Ele parece ter, assim... e ele diz que a tripulação dele, todos os dias, de manhã, eles tiram um tempo para estudar a história de Urântia, ou seja, ele não fala Urântia, mas é para estudar a história do planeta Terra. E também eles estudam a vida de Jesus no planeta Terra e a missão que Cristo Micael fez no planeta Terra, diz que eles estudam isso, e também a falha adâmica no planeta Terra, eles estudam. Lá e eles falam Cristo Micael mesmo no livro? Não, ele fala Jesus Cristo, né? Porque eu não acho que eles deveriam falar Cristo Micael, mas eles falam Jesus Cristo porque a linguagem que Frank Strange
tinha na época é a Jesus Cristo. Acho que ele falasse Cristo, eu acho que, não sei, né? Mas ele fala. Mas uma outra coisa que aquele outro Buck Nelson fala que os venusianos, se eram Vênus, não sei, né? Mas disseram que quando eles entraram na casa dele, lá esqueci lá no interior, lá nos Estados Unidos, na fazenda dele, eles olharam e ficaram muito curiosos para ver os objetos da casa. Nossa, mas vocês são bem atrasados aqui, né? Nossa, sim, ele quis dizer assim, no outro termo, vocês são bem assim arcaicos, né? Vocês não têm um outro método mais prático para as coisas assim de casa. Aí diz que o tal do Buck Nelson disse que eles passaram e não falaram nada quando tinha uma foto de Jesus Cristo e uma dos apóstolos. Aí ele fez questão de puxar a atenção dele, mas vocês não falaram nada sobre essa foto de Jesus e dos apóstolos? O que vocês sabem vocês conhecem Jesus Cristo? O que vocês sabem dele? Olha só que o homem respondeu, falou assim, olha, nós sabemos muito, só que o que vocês sabem, né, que vocês sabem aqui sobre Jesus Cristo é muito equivocado do que vocês sabem, é muito distorcido, muita coisa, ele falou assim, mas nós conhecemos sim, e ele aí ele falou lá, não lembro exatamente o que ele falou, mas ele disse que eles conheciam Jesus Cristo, mas muitas concepções dos terráqueos em relação à vida de Cristo, muitas coisas não era exatamente como nós sabemos, ou como nós assim acreditamos e entendemos. Eu achei isso interessante, né? Uma experiência, né? Legal. Eu, sinceramente, eu acredito que no nosso sistema solar, sim, tem interação, mas dentro daquele limite. Não se mexe no arbítrio, influencia-se, mas não pode se mexer no arbítrio. Porque eu já li outros livros de experiência, por exemplo, o general Uchoa, ele cita lá uma parte em que ele pergunta, ele foi um homem muito inteligente também, os livros que ele escreveu, esqueci o nome dele completo, ele foi um general lá no exército, mas era um homem muito estudado, né? Muito estudado mesmo, muito inteligente. Ele escreveu alguns livros e ele tem uma experiência com pessoas de outro planeta, mas era bem... E esse ele disse que não era do sistema solar, era bem mais distante. E ele fala, e eu acho que bate com o livro de Urântia, porque ele fala assim, que ele perguntou, então, o que vocês diriam para nós, de todos esses que vêm para cá, qual é o motivo de vir para cá? Nós estamos atrasados, vocês estão avançados, qual é o motivo de vir para cá? Aí eles disseram mais ou menos assim, né? Porque não existe diferença de vocês e de vocês entre nós, porque todos somos irmãos, todos fazemos parte de uma grande família no universo. Então, os problemas de vocês também são os nossos problemas. Se vocês sofrem, nós também nos preocupamos com o sofrimento de vocês, mas vocês precisam passar pelo que vocês estão passando. Mas o que a gente pode fazer, a gente faz. Só que nós não podemos fazer é privar o arbítrio de vocês ou cortar as fases daquelas que vocês têm que experimentar. O que a gente pode fazer foi mais ou menos isso que o Dalmani falou, é induzir vocês a caminhos melhores. E vocês é que têm que construir e fazer essas mudanças, mas nós não podemos tomar a iniciativa e fazer no lugar de vocês. É por isso, e aí eles falaram, é por isso que nós sempre estamos daqui, de tempos em tempos, sempre vindo e indo. Porque, de certa forma, tem muitas pessoas que captam essa mensagem e conseguem fazer essa mudança, né? Eu achei isso muito interessante, né? Em todos os momentos, eu vi nesses livros de ufologia que eu considerei interessante, o arbítrio, não se mexe no arbítrio, né? Ou seja, quando foi mexido, o Arthur Berletti não escolheu ir para a CART, tá? Ele não escolheu. Só que o próprio ACORC disse, você está aqui, né, por causa de um erro de uma pessoa. Você não escolheu. E o ACORC viu o sofrimento no rosto de Berletti, da aflição, de quase ele pirou a cabeça. Pô, o que é isso? Estou no outro planeta? Existe gente em outro planeta? O que ele quase pirou a cabeça. E ele viu esse sofrimento do Berletti, por isso ele foi muito bem tratado, né? Mas ele falou assim, aqui o erro do comandante já está sendo pago. Porque você veio aqui, você não escolheu vir aqui, ou seja, existe arbítrio, você pode escolher, você tem que escolher, né? Tanto que as experiências nos outros livros ufológicos, eu acho interessante isso,
de quando a pessoa da nave fala, você quer vir? Você quer? Eles perguntam, né? Mas é claro, no caso do Arthur Berletti, houve alguém que... tá, e a questão, os acartianos, no planeta deles, eles falam, nós somos mortais igual você, Berletti. A diferença nossa, a diferença é que nós conseguimos avançar. Vocês estão ainda nos problemas lá atrás, né? Mas nós avançamos, mas nós somos mortais igual a você e o pessoal da Terra. Não existe essa diferença. E outra também, nós cremos no mesmo Criador de vocês. Existe um só. Não existe diferença do seu Criador e do meu. É um Criador só. Isso fica claro no livro de Berletti, né? Outra é que eles têm um senso de espiritualidade muito alto, né? Então, eles não iriam invadir o planeta Terra e fazer o que eles querem. E eu acho isso, o resumo da conversa é esse. É que, se existem algumas experiências, eu sempre gosto de buscar aquelas onde fica evidente o arbítrio da pessoa. E como foi essa interação. Porque eu li um caso antigo, de 1948, de um americano chamado Urdo Vartea, nos Estados Unidos. Ele era até muito religioso. E aí a nave desceu enquanto ele estava trabalhando lá num lugar lá de exploração, lá de minério, e saíram um pessoal e falavam um inglês muito bem feito, mas bem pausado, e falaram assim, ó, falaram com ele assim, você quer entrar para conhecer a nossa nave? E ele meio assim, quero. Ele entrou, aí conheceu a nave, viu tudo, e perguntaram para ele assim depois de ter visto tudo, falaram para ele como funcionava a nave, qual era o tipo de energia, blá, blá. Resumo, aí perguntaram para ele, você gostaria de ir até o nosso planeta? E ele falou, nosso planeta é muito distante daqui, muito mesmo. Aí ele falou, olha, eu não gostaria. E não levaram ele. Aí ele perguntou, como ele era muito religioso, ele perguntou assim, ele falou assim, quem é Jesus Cristo para vocês? Vocês têm autoridade, sacerdócio, essas coisas de funções que tem nessas igrejas? Aí a pessoa falou bem assim para ele, olha, a gente não gostaria de entrar nesse assunto porque a gente não quer influenciar nas suas crenças. Eu achei interessante isso. Ele perguntou, quem é Jesus Cristo para vocês? Aí ele quis assim que ele explicasse a crença dele sobre Jesus Cristo. Pessoal, nós não gostaríamos de explanar esse assunto com você, porque a gente acha que a gente estaria influenciando a sua maneira a sua crença, eu não sei exatamente, mas ele falou isso. Eu achei interessante, né? Ou seja, parece que muitas experiências mostram que e perguntou assim para ele, mas vocês sempre vêm aqui? A gente sempre vem, quando é necessário, às vezes a gente vem para ajudar. Achei interessante isso também. Só que ele fala no livro dele, que ele fala na experiência, não livro, mas experiência curta, né, de linhas, ele fala que ele ficou ajudar em quê? Né? Ele ficou pensativo, ajudar em quê? Então tem arbítrio. Eu acho que combina com o livro de Urântia, sim, porque o arbítrio, em muitas experiências, não é violado, e quando é violado, é seriamente punido. Eu acho que isso é a mensagem principal, né, no livro de Berletti. Muito bom, Stanley, muito bom. Eu acho que semana que vem a Lilian tinha preparado alguma coisa para hoje, porque tu talvez não pudesse, né? Mas eu acho que nós podemos continuar semana que vem, e aí a Lilian apresenta, e aí provavelmente tu vai contribuir com mais coisa ainda. Achei muito bom. Parabéns. E é só. A Angélica quer perguntar, eu acho. Sim. Então, eu queria perguntar, Stanley, a semana passada, você falou que quando o Arthur Berletti voltou, ele voltou com um capacete para poder se adaptar novamente ao oxigênio aqui da Terra. Na verdade, foi o Acorc. Berletti já estava exposto num compartimento da nave para respirar e adaptar ao oxigênio da Terra, mas os tripulantes e o próprio Acorc estavam com roupa espacial, capacete e roupa, e tipo um microfonezinho assim. Tá, mas assim, eu achei que foi o Arthur Berletti, porque eu falei assim, se ele desceu com capacete, ele tem que ter esse capacete na casa dele,
Ah, e a não, não. roupa. Era uma prova para a gente saber que ele realmente esteve lá, né? Mas Aham. então não foi ele, né? Não, Ele foi foi. porque ele já estava sendo exposto ao ar, ele falou assim, ó, estamos Já, soltando o ar da Terra já para esse compartimento, para você ir já se adaptando aos tá. poucos. Então. Aí ele falou, Tá. e por que vocês não estão, né, sem, né? Aí vai, porque nós não vamos nos submeter à adaptação igual você. Porque senão a gente vai ter que se adaptar aqui e depois para voltar vamos ter que fazer adaptar lá de novo. Ah, tá. Então tá, obrigada. Bom, 10 horas. Muito bom, Stanley. Acho que semana que vem a gente continua, daí se tivermos mais dúvidas. É isso aí. É Eu um gostaria tema muito de fascinante. fazer uma visita dessa, quem dera. Eu também. Eu também ia adorar. Eu acho que se eu fosse e tivesse a experiência de ver uma civilização assim mais, sabe, desse tipo assim, um pouco mais, sabe, avançada espiritualmente, em todos os sentidos, eu acho, Evoluída. sinceramente, que eu falo assim, posso ficar? Posso trazer minha família? Eu ia morrer. Eu também. Não. Acho que eu não ia querer voltar, não. Eu não queria ir, não, tenho medo. Né? Eu queria ir, mas eu acho que eu queria voltar. Eu não tenho medo, não. E não tem graça não voltar, eu queria voltar para contar para todo mundo, né? Com certeza. Eu acho que se qualquer um de nós tivesse uma experiência dessa, pode ter certeza que teriam muito poucas pessoas que iriam acreditar e teria, na verdade, uma maioria de pessoas para ficar tipo assim, fulano agora está com problema, tá? Sei não, hein? Deve ser porque se separou, acho que é porque perdeu o pai, agora está falando coisa com coisa, disse que foi para outro planeta. Verdade. Eu acho que esse tipo de experiência é demais para, no geral, assim, para as pessoas, né? A gente está muito fechado às possibilidades, né? Você vai ler o livro de Urântia, quem não tem uma mente muito aberta, assim, fecha ele, não, para mim é demais, isso aqui é demais, isso aqui. É por isso que o livro de Urântia deixou muita coisa por revelar, né? Porque imagina naquela época, se a gente não está preparado hoje muita gente duvida que existe vida em outros planetas e tudo, com todas as provas e coisas que tem aí, né? Então, a gente não está preparado ainda. Que foi falado num desses livros, não é eu não sei se é o Arthur Berletti, não falou, né? Mas num outro livro, que eu considero muito verdadeiro, muito assim, autêntico, fala que nós, no planeta Terra, somos o único planeta que ainda não faz viagens interplanetárias, ou seja, sai do nosso planeta para outro com pessoas, é o único. E é exatamente por causa do nosso nível de espiritualidade. Diz que a nossa espiritualidade nos trava para avançar no nível tecnológico e científico, né? Porque a gente fica muito matéria, a gente tem... Então, a nossa mente não consegue expandir a ponto de avançar em relação ao conhecimento, à tecnologia, né? Tem um outro livro que fala que a Narciso Genovese fala que o comandante Tag fala assim que no planeta Marte, diz lá que lá é Marte, né? Diz que lá o avanço tecnológico traz mais espiritualidade ainda para eles, já que na Terra o contrário, às vezes o avanço tecnológico traz mais problemas para a gente, mais egoísmo, mais ganância, mais dinheiro, morte, guerra. Se tivesse Verdade. Eu iria, assim, se tivesse mais gente. Porque, pensa aí, gente, vocês podem sair, eu vou encerrar aqui, mas pensa nesse problema do planeta Terra, pensa bem, nossa, estamos em 2022, temos tablet, holograma, olha, internet quase 5G, nós temos, nossa, que tecnologia comparado a 150 anos atrás, mas eu te pergunto, tem um monte de gente sem casa, passando fome, morte, assassinato, ajudou em alguma coisa essa tecnologia? Eu não estou dizendo que não serve, mas se a tecnologia realmente fosse para trazer paz, alegria, acabar com os problemas, não acabou. Eles ficam tão interessados, não estou dizendo que não é importante sim, porque traz muitas, resolve problemas na medicina, em várias outras coisas, né? Tem muitos confortos, mas no geral,
você avança a tecnologia. Aí você fala, não, que agora o carro agora vai voar. Só que o carro que voa é só para milionário. A TV plasma mais top, só quem tem dinheiro para comprar. A casa mais bela possível e mais confortável é só para quem tem dinheiro para comprar. Vira no final, só quem é rico, quem tem dinheiro, porque o resto passa fome e tem problema. E, no final das contas, a tecnologia avança e os problemas vão junto com ele. Vamos para Marte, vamos colonizar. Quem vai para Marte? Quem vai ter dinheiro para pagar uma viagem interplanetária, né? Vai pagar quanto que é? 5 milhões. Eu não tenho 5 milhões. Entende? Eu acho que esses problemas, eu concordo muito com alguns livros que falam que a gente tem que primeiro resolver esses problemas, né, que nós temos, para depois a gente realmente se preocupar com a questão tecnológica, porque a gente vai carregar os problemas. Estamos no carro que é antigravitacional, está voando. Quem pode comprar esse carro? Só milionário. É que a gente não evolui espiritualmente na medida... De acordo com a tecnologia, evolui muito mais. A gente está muito atrasado mesmo, espiritualmente. Bom,